Ninguém ficou pobre porque realizou lucro, mas muitos deixaram de ficar rico porque não realizaram os seus lucros. Eu sei que nesse momento tá todo mundo no oba-oba, na festinha, afinal de contas, o mercado cripto ele está subindo e de uma maneira bem expressiva. Esse é aquele momento que a gente está vendo a nossa carteira valorizar. Eu sei que você acorda de manhã, atualiza a sua carteira ali, vê aquele saldo subindo e você fica cada vez mais animado, acreditando que o céu é o limite, acreditando que a alta é infinita. Mas hoje eu estou aqui para te lembrar que realizações de lucro, elas são muito importantes. São as realizações de lucro que ela garante que aquele dinheiro que está na tela, ele vai direto para o seu bolso. Afinal de contas, ficar rico na tela do computador não é a mesma coisa que ficar rico na vida real. E na análise de hoje eu vou te explicar em qual ponto nós estamos, vou te mostrar que se você não está realizando lucro, tem aquelas pessoas que estão. Nós vamos analisar o mercado cripto e vou te dar a minha visão para esse momento. Bom, que teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando por AXBT, que foi um excelente ativo, que entregou ótimas movimentações para mim e para os meus clientes nos últimos dias. A gente está falando que em questão de 2 dias ali, batemos quase 30% de alta em AXBT, muito bom. A gente chegou em uma região de resistência desse ativo e a primeira vez que a gente chegou aqui, a gente começou a ver um aumento no volume, com vários pavios sendo deixados para trás. Isso daqui são clássicos sinais de distribuição. A gente volta mais uma vez dentro dessa região, a gente continua vendo pavio e a gente continua vendo alto volume. Aqui, muitos players estão se desfazendo das suas posições. Isso significa que o mercado não vai subir mais? Não, não significa nada disso. Significa que muitos players enxergam que esses 28%, 30% de alta é exatamente uma multiplicação bem expressiva. Então esses players, eles vão realizar os seus lucros e eles vão garantir esse dinheiro no bolso. Porque afinal de contas, a gente está falando que 30% em questão de 2 dias é exatamente 2 anos de renda fixa no Brasil. Ou seja, se você repetir isso durante 2 anos, cara, 4 vezes você já está muito à frente do que aquelas pessoas que estão investindo em renda fixa. E lembrando que investimentos em altcoin têm um alto risco. Bom, caso você queira a prova de que tem grandes players realizando isso daqui, a gente pode partir para os dados on-chain e entender o que está acontecendo nos dados on-chain. Se a gente analisa as realizações de lucro de AXBT, a gente vai ver que houve muita realização de lucro acontecendo na primeira vez que a gente chega aqui dentro dessa região. Depois a gente tem muito mais realizações de lucro acontecendo agora na segunda vez que nós estamos voltando dentro dessa região. Essa é a chance de você ficar multimilionário, essa é a chance de você segurar esse bom projeto e ver ele voltando lá para o seu topo anterior e você multiplicando totalmente o seu dinheiro em absurdamente várias vezes? Bom, pode ser que sim ou pode ser que não. Caso você queira seguir esse lado, você está contando com a sorte, meu caro. E se você quiser contar com a sorte, saiba que você também conta com azar. Eu prefiro ser totalmente estratégico. Para mim, a gente chegou em uma região onde eu tenho interesse sim em realizar esse ativo. Vou ter interesse em comprar quando a gente estiver caindo, quando a gente tiver um baixo risco envolvido. No momento atual, alto risco envolvido. Sem contar que se a gente olha para o RSI, os RSIs começaram já a formar divergências, tá? Entre relação preço e RSI. Para mim, claro, sinal de momento de realização. Bom, Solana é um dos ativos que menos performaram aí recentemente, tá? Dos ativos que eu entrei, mas mesmo assim, Solana também a gente começa a ver alto interesse também em distribuição nesse momento que nós chegamos aqui. A gente está voltando na segunda vez dentro dessa região, tá apresentando uma leve distribuição, a gente vê um volume menor, mas a gente já começa a ver que o RSI também já está começando a trabalhar com divergências. Se a gente olhar para as realizações de lucro de Solana, teve uma realização mais constante na primeira pernada aqui e quando ela deu uma lateralizada, a gente também teve uma realização ali mais constante.
Agora a gente teve uma única realização acontecendo, mas mesmo assim acaba sendo realizações. Muitos players começam a sair. Quando que você quer entrar nos ativos? Quando a gente está nesses patamares aqui, onde não tem realização de lucro, onde a gente tem um baixo risco envolvido, tanto para XBT quanto para Solana também. Nesses momentos são os momentos da gente fazer as nossas entradas nos ativos. Ether, se a gente avaliar Ether subindo muito bem aí na casa dos $3.000, né? E olha só que louco, se a gente olhar para Ether, a gente tem uma movimentação que ela foi iniciada nos 2.100 até o presente momento, a gente não teve nenhuma retração acontecendo dessas movimentações, tá? A única retração que houve foi exatamente essas retrações pequenas, veja que nenhuma retração chegou em 0,382 de Fibo, ou seja, a gente está sem retração nesse ativo desde lá do começo. Essa pernada não entregou retração, essa segunda pernada aqui também não entregou retração, e pode ser que a gente tenha aí uma retração acontecendo, pode ser mais em cima, mas essa retração ela irá acontecer. O fato para mim é que as posições de Ether elas foram tomadas lá atrás, agora sim eu realizo o meu lucro, tanto em Ether quanto em Solana, quanto em AIXBT também. Se a gente olhar ali na análise on-chain, a gente vai ver que tem bastante realizações de lucro acontecendo dentro dessas regiões também. Não são as maiores realizações de lucro, tá? Esses ativos como Ether, como Bitcoin, a gente vai ver que eles podem puxar um pouco mais, mas para mim realização, é como eu comecei essa análise aqui para você. Ninguém fica pobre porque multiplicou um dinheiro, realizou aquele lucro, protegeu e colocou aquele dinheiro no bolso, mas muitas pessoas deixam de ficar rico porque não realizaram. Então não tem por que a gente não realizar. Eu sei que a ganância ela bate, eu sei que o FOMO bate nesse momento, e eu sei que nesse momento todo mundo fala que a altcoin season vai iniciar, que agora o Bitcoin vai para $200.000, que agora os ativos vão voltar para o seu topo histórico, porque a altcoin season nunca aconteceu e a gente já viu essa história acontecendo antes, né? Se você está no mercado cripto desde novembro de 2024, você sabe o que aconteceu em dezembro. Você sabe que em dezembro era alta infinita, que era o início da altcoin season, que bons projetos, era o melhor momento da gente acumular, e você sabe exatamente o prejuízo que você teve ao longo desse processo. E eu sei que até agora, mesmo com Bitcoin em $120.000, você não conseguiu recuperar o seu prejuízo. Isso porque você fez uma alta exposição em altcoins, tomou um drawdown muito forte, que é difícil e custoso de recuperar esse drawdown, e ficou acreditando que a alta ela ia ser infinita, meu caro. Saiba os momentos de realizar, saiba os momentos de colocar o seu lucro no bolso, beleza? Bom, se a gente for olhar para Bitcoin, a gente teve Bitcoin com um primeiro sinal de distribuição acontecendo lá nos $118.000, tá? Veja que o volume começou a aumentar dentro dessa região. A gente já está trabalhando com o RSI já em região de sobrecompra e a gente já está começando a ver divergência no RSI. A gente ainda não pode considerar uma divergência aqui, porque a gente ainda não perdeu a mínima desse candle vermelho que nós tivemos. Mas a partir do momento que a gente perder essa mínima, aí se a gente perder, né, nesse momento, a gente já vai formar uma divergência dentro do RSI. Essa divergência aqui são sinais de exaustão. Significa que a gente não vai subir mais? Não, não significa nada disso, mas a nossa função como investidor é comprar ativos com baixo risco, ou seja, quando a RSI estiver em sobrevenda, e vender ativos com alto risco, quando a RSI já estiver próximo ali da região de sobrecompra. Obviamente que nós utilizamos a análise on-chain também, não só o price action, para que a gente possa tomar decisões, né? A análise on-chain é o que corrobora para a gente entender se realmente está havendo essas realizações de lucro ou não, tá? Mas a gente não pode entrar em movimentações, por exemplo, aqui. Aqui é maluquice você querer comprar o ativo nesse momento. Entenda que essa última pernada que nós estamos tendo, ela foi iniciada no dia 22 de junho. Mas saiba que o total da pernada está acontecendo desde ali de abril, desde o fundo. Desde esse fundo dos $74.000 nós não temos retração. Ou seja, a gente já está mais próximo de um topo do que de um fundo do ativo. Então entenda que a gente tem um alto risco envolvido nesse momento.
Eu já fiz boa realização ao longo desse período, tá? Eu já preservei o patrimônio da carteira rumo ao milhão, ou seja, se o mercado vier a zero, eu já garanto que a carteira rumo ao milhão, ela chegou e ela colocou a sua bandeira no 1/4 do seu objetivo. A carteira rumo ao milhão é um projeto que eu abri para todo mundo, que mostra uma jornada ali do zero até o primeiro milhão. O que você precisa para fazer esse primeiro milhão? Fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Ou seja, continuar trabalhando, fazendo seus aportes recorrentemente, multiplicando nos momentos certos com baixo risco, preservando nos momentos de alto risco também e repetindo esse ciclo durante um período. Através disso, você consegue sim chegar no seu primeiro R$ 1.000.000. Quanto tempo vai levar? Não sei, depende. Eu não estou correndo contra o tempo, mas sim correndo em direção a um objetivo. E agora que eu olho para a carteira rumo ao milhão, em que a gente chega nos R$ 250.000, ou seja, 1/4 do objetivo, ele já foi concluído. Aqui, mais uma vez, eu começo a trabalhar na defensiva. Aqui, mais uma vez, eu começo a realizar, proteger o capital, entender a região que nós estamos, que é uma região de alto risco, e me preparar com caixa para quando a gente tiver retrações. Nessas retrações, quando a gente tiver baixo risco, eu faço novas entradas mais uma vez. Entenda que se você ficar holdando ativos, se você ficar acreditando em bons projetos, se você quiser só comprar ativos, no dia que o bear market bater na sua porta, você vai devolver mais do que aquilo que você lucrou. Você vai sair no prejuízo nessa brincadeira. Você lembra daquele episódio do Pica-Pau que o inverno está chegando e ali no outono as formigas elas estão guardando, na verdade todos os animais estão guardando seus alimentos e o Pica-Pau é o único cara que está acreditando em oba-oba, em festinha e ele continua ali comendo, comendo sem fazer a lição de casa. Quando o inverno chega, a gente sabe quem é que passa fome. Não são as formigas, mas sim o pica-pau. Entenda que no mercado financeiro você também tem que se preparar para o inverno. E aplicar a estratégia de proteção é exatamente vender em um topo que nós temos. E em um determinado momento, esse topo ele vai ser topo cíclico. Acredito que esse já seja o topo cíclico do Bitcoin? Não sei, a gente ainda precisa formar esse topo para a gente definir se ele é um topo cíclico ou não. Mas entenda que nós só saberemos se foi um topo cíclico ou não 6 meses depois dele ter sido formado. Ou seja, queira estar vendido durante esses 6 meses. Para mim, o momento que nós chegamos agora é um momento de realização. Acredito que a gente vai ter mais movimentações para frente? Sim. Acredito que a gente vai ter novas oportunidades de compra ali mais para frente, tanto de Bitcoin quanto das altcoins ali também. Mas, nesse momento, eu prefiro realizar os meus lucros. Bom, se a gente olhar para o mercado americano aí, que é o elefante na sala nesse momento, entenda que várias ações ali da S&P 500 elas estão começando a formar topo. Se a gente olha para a Meta já está com cara de topo. Se a gente olha para a Apple não conseguiu se recuperar, está abrindo com gap de baixa, tá? Se a gente olhar para algumas ações, a gente vai ver que as ações elas estão extremamente esticadas e sem pullback. E isso daí faz com que o S&P 500 ele esteja subindo também sem pullback, subindo em linha reta. Mas quando a gente começa a dar um zoom out aqui em gráficos de 4 horas, a gente já começa a ver divergência acontecendo dentro do S&P 500. Se a gente for olhar para o S&P 500 futuros, a gente vai ver que na data de hoje já abriu com gap de baixa, tá? Futuros já está mostrando mais força vendedora do que compradora, RSI está caindo. Então isso daqui pode corroborar também para que a gente tenha pullback dentro do mercado cripto, tá? Caso você queira copiar e colar os meus resultados, caso você queira que o gráfico dessa carteira aqui seja o gráfico da sua carteira, aonde você precisa só executar a mesma operação que eu, Gui Teles, estou executando, caso você queira que eu proteja o seu capital e que eu exponha o seu capital nos momentos certos do mercado, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para que você se torne um cliente da carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição, que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão.
Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não, se faz sentido uma carteira que foca em patrimônio e não uma carteira que está focando em pegar a próxima gema que vai multiplicar em 10.000%, tá? Lembrando, o preço da carteira Rumo ao Milhão ele vai subir e vai subir em breve. E isso vai acontecer porque eu vejo que as decisões que são tomadas dentro da carteira Rumo ao Milhão elas estão sendo extremamente assertivas. Então, eu valorizo o meu trabalho e só por conta disso eu vou aumentar o preço da carteira Rumo ao Milhão mais uma vez. E se você me acompanha há mais tempo, você sabe que os aumentos não são 2, 5% de aumento, tá? Haverá aumento na carteira Rumo ao Milhão muito em breve. Bom, aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, igual essas notificações aqui. Aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Qual que é a estratégia, quais são os pontos, o que você precisa fazer. Tudo o que você vai fazer é entrar dentro do nosso app, copiar e colar as estratégias, tá? Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que esse é um momento de realização de lucro e um momento de preparação para a nossa próxima entrada no mercado. Obviamente que essa entrada ela se dará quando a gente tiver baixo risco envolvido. E eu ainda não estou 100% vendido, mas já estou distribuindo. E já distribuí boa parte das minhas posições, beleza? Pretendo distribuir mais um pouquinho com as próximas movimentações que a gente vai ter dentro do mercado cripto. Se quiser estar junto comigo, seja bem-vindo na carteira Rumo ao Milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!